Olá, bom dia. Bom dia, bom dia e bom dia e muito bom dia. Hoje é uma quinta-feira e é de setembro, hoje é 29 de setembro de 2022, são 6h25 da manhã. E vamos lá para aquilo que é notícia no lugar. Vamos começar. Se um jornal eu fosse apresentar, o que eu gostaria de noticiar? Talvez eu gostasse de falar que a primavera é a estação mais espetacular. Há flores, há flores, há flores, há flores e há flores em todo lugar onde a primavera está a se manifestar. Talvez eu devesse lembrar que para a primavera trazer flores de um modo assim tão espetacular, é necessário antes invernar. Sim, é preciso tempo da planta se preparar, que flores não vai dar do nada. Não. Com toda certeza, cada planta vai saber aproveitar o que o inverno esteve a realizar para o verão ela atravessar com o resquício daquilo que a primavera esteve a realizar. E assim o outono vai chegar e as plantas vão começar a encarar. Sim, é preciso, de fato, se descortinar, olhar e saber. Temos que, de fato, fazer alongamento. Sim, alongar, aproveitar a estação. Aí, pronto, de repente está lá. Cada planta preparada para a estação que todos gostam de admirar. Quem não precisa de uma flor? Na alegria e na tristeza, uma flor vai estar lá. Alguém vai se lembrar de colocar uma flor no altar, seja para comemorar, seja para lamentar. Então, se um jornal eu fosse mesmo apresentar, talvez a melhor notícia seria eu falar da importância da gente viver a primavera e saber gratidão plantar. Mas nesse momento, quiçá a própria primavera viesse me falar: ô Maria de Cássia, há de se considerar. Não é tão simples ser primavera no lugar, não. Imagine, Maria de Cássia, se uma criancinha eu vier a enterrar. Pensa na dificuldade, Maria de Cássia, de ser flor nesse lugar, de um caixão eu calçar, sabendo que toda uma família vai lamentar quando não encontram um motivo para o casamento terminar, porque o motivo do casamento eu estou a levar. Olha, Maria de Cássia, se tem uma coisa difícil de realizar, é ser flor quando a morte tende visitar.
Principalmente Maria de Cássia, quando a gente não consegue acreditar no que os nossos olhos estão a alcançar. Porque, minha filha, você iria gostar de anunciar a primavera como notícia boa no lugar. Sabe, Maria de Cássia, em quantos caixões eu estive a entrar? Quando eles resolvem guerrear. Sim, Maria de Cássia. Porque corpo pode tombar, mas eu tenho como obrigação, minha filha, levar uma flor para o altar. É mais um que está a nos deixar. É da minha responsabilidade, Maria de Cássia, a semente plantar. Eu não posso me recusar. Eu ainda tenho, Maria de Cássia, que com o inverno acordar. Dizer para ele, não seja rigoroso demais, não, com o lugar. Eu preciso, de algum modo, buscar força para morto enterrar. E o inverno, muitas vezes, tende a me falar, olha a primavera, você há de considerar, não é só morto, não. Não é só morto que você precisa enterrar, não. Tem os vivos. Tem os vivos que estão a caminhar sem força primavera. E eu preciso, de fato, a minha vida levar. É de minha responsabilidade. É de minha responsabilidade esfriar. Quem sabe assim, primavera, o homem possa pensar no quão é duro, fome, o outro passar. No quanto é difícil não ter uma coberta para se agasalhar. Olha a primavera. Se existe uma dificuldade nesse lugar, é a minha. É a minha. Que ainda tenho que trazer neve para muito lugar. E aí, primavera, me diga se existe algo pior. Porque se eu preciso nevar a primavera, é considerando a capacidade que cada um tem de enxergar. Se no meio de tanta neve, primavera, será que eles não vão enxergar os anjinhos que você vai enterrar? Então, primavera, é tão simples assim, sem inverno no lugar. Se eu tenho que, de fato, trazer o céu para esse lugar. Aqui eu vou espumar nuvem no lugar. E depois primavera. E depois eles ainda costumam primavera ensanguentar cada cantinho que eu estive a preparar para nuvem, o gelo virá. Para a gente ser capaz, primavera, de ver criança brincar. Problema, primavera, é que ninguém quer se responsabilizar pelos caixões, primavera. E você tem que enterrar como florzinha e cravinho no lugar. Primavera tinha razão. O inverno também não é fácil ser estação. E a notícia, de plantão. Talvez eu pensasse em vento de monção. Não. Seria uma notícia boa. Levaria, o que levaria? Mas o vento levaria, sim, dor e agonia. Não, o vento levaria dor e agonia. Com certeza, os caixões tombariam. E quem levantaria? O verão com toda certeza me diria. Eu organizei
cada caixão conforme Deus me pedia. Verão eu seria, mas eu não posso desconsiderar a morte de criancinha. Preparei cada caixão com dor e agonia. O sol o tempo todo me comia, a mufa do dia a dia. E eu até lamentaria, choraria. Mas minha obrigação eu cumpriria. Eu não decepcionaria. Não, nenhuma criança eu decepcionaria. A gente entraria na nuvem da alegria. Brincaria, 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 brincaria. E depois a minha parte eu faria. O vento de monção passaria, passaria, passaria. O inverno chegaria, 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 chegaria. E a primavera, flores, ela traria. E o resultado? Ah, o resultado. Quem teria coragem de falar do resultado? Não é fácil. Não é fácil a gente encarar sem essa hipocrisia. Que o dia a dia, muitas vezes, costuma nos mostrar como pé de página do lugar. Não. Assim eu não poderia essa notícia dar. Eu teria mesmo que assinar responsabilidade. Com quantas crianças eu estive a brincar? Quantas crianças essas mãos tiveram e no caixão colocar? Quantas flores eu fui solicitar para a primavera enviar? Quantas nuvens de alegria eu pedi para o inverno? Pode espumar gelo no lugar. É preciso a criança sentir que ela pode de fato levantar, ainda que seja com a dor que ela estará a carregar. Puxa vida! Por que eu não pediria para o verão mufa queimar? É preciso o adulto encarar a realidade. A realidade que cada criancinha teve mesmo que carregar. Quando adulto ele esteve a ficar, o seu corpo esteve a tombar e ele não conseguiu sair daquele lugar. Fantasma ele esteve a virar. Não dá simplesmente para a gente não assinar. Há compromissos a se considerar. É preciso, de fato, o seu corpo você entregar. É preciso você não ter medo de caminhar. É preciso a criança se agasalhar e saber. Tem espaço, pode chegar. Tem espaço, pode chegar. Tem espaço, pode chegar. E quando você olhar, há uma nuvem de anjos a precisar. E você não pode falar para a nuvem de anjos que você não vai assinar responsabilidade. Diante de quem, de fato, desejar, enquanto autoridade do lugar. Porque desse assunto não é com a imprensa que a gente deve falar. Nem desse, nem de assunto. Que não cabe, de fato, a imprensa apenas especular para a audiência ganhar. Assunto de extrema dificuldade, a gente tem que falar com a autoridade. A ela cabe investigar. A ela cabe a verdade buscar. A ela cabe me questionar. A ela cabe me virar, saculejar. A ela cabe mesmo lançar, sim, pergunta, até para me derrubar. Não tenho medo de nenhuma autoridade.
Eu sei exatamente o que eu estive a realizar e as condições dos trabalhos. Sim, que eu fui de fato traçar para enxergar cada ponto de extrema necessidade para eu salientar, respeitando a dor de cada pessoa que eu estive a encontrar, levando em consideração até a nuvem de anjos, que fez questão de ali, ó. Eles foram se juntando, se juntando, se juntando, se juntando, se juntando, um vento de monção, e eu ali olhando. E o desespero de cada um ali. Portanto, não tenho medo de nada que eu fui realizando, que eu estive realizando. Tudo eu fui costurando. Deus sempre esteve me orientando. Ele sempre me disse para eu seguir amando, amando, amando. Quando essa leitura de forma específica, sim, sobre essa dor aí de extrema gravidade, quando essa leitura eu estive realizando, ninguém estive desconsiderando, não. É preciso você encarar a criança que está lá, a família, que esteve de fato, muitas vezes a levar, a benefício ganhar, a cara virar e até a enterrar, com laudo falso no lugar. Como se aquilo fosse algo que a gente pudesse realizar, no meio da civilidade que a gente diz habitar. Tudo isso tende a se encaixar. Porque não é um caixão que a gente tende mesmo a tombar. São vidas e mais vidas e mais vidas que costumam mesmo por ali passar. E ainda que não vire caixão no lugar, é de extrema dificuldade. É de extrema dificuldade como vão caminhar. E como denunciar? Denunciar para quem? Onde é que a gente pretende chegar? A gente mesmo deve buscar a resposta. Porque é muito fácil a gente se beneficiar de toda uma estrutura que estiver a criar. A gente se beneficia. Aí, quando alguém apresenta uma certa queixa, quando alguém que já está praticamente gagá, a gente chega, depois que toda a nossa vida a gente esteve a fundamentar sobre aquilo, ou naquilo, ou daquilo que aquele alguém que já está quase gagá esteve a criar, a gente tem a cara de pau, de pegar pedra para jogar. Como se isso fosse algo razoável de se realizar. Já que a gente, no mínimo, deveria respeitar. Sim, porque a gente esteve de fato a sentar, sim, no prato. E de alguma forma a gente pegou. Nem que fosse uma lentilha de lá. Porque tudo que a gente sabe fazer é costurar para o benefício chegar, sem a gente se preocupar. Quando o momento é de pedra, a gente corre para benefício ganhar. A gente nunca, e é nunca mesmo, faz nada para o outro a gente ajudar. É sempre em função da estrela que a gente deseja carregar. A gente nem sequer considera a possibilidade
de asas de anjinhos ali está. Ou espalhar aqui e acolá. Não. A gente se serve, se serve, se serve, se serve, se serve. E depois tem a cara de pau. Tem a cara de pau de campanha levantar. Como se fosse razoável. Razoável assinar campanha nesse lugar. Porque se o rabo da estrela eu puxar, com toda certeza, a gente vai ter que encarcerar. E ainda fazer ela pagar, devolver mesmo. Tudo aquilo que ela esteve a arrecadar em cima da desgraça. De quem o tempo todo. Eu nunca vi mesmo, alguém ter a coragem de levantar a mão e falar: olha, eu vi isso no lugar e eu não estive a gostar e eu quero que a polícia vá investigar. E nesse momento muitos outros, astros e estrelas, levantarem também. Mas a gente gosta de bater. Sim, em bater em quem já está lá. Em quem não tem mais nada para dar. Em quem, de fato, a gente fica assim, ó. E já não está a prestar. Aí é fácil. De fato, a gente desconsiderar e fazer dele um tapete. Apenas para os nossos pés a gente limpar. Se esquecendo que até outro dia ele era tapete voador. Que nos levava aqui e acolá. Sempre a nos exaltar. E a gente não quer. A gente não quer se prejudicar. Então não é difícil. Não é difícil entrar nesse lugar. Porta não esteve a faltar. Mas Deus sempre me diz: olha, é preciso de fato considerar até os vermes do lugar. Porque verme pode carregar a vida, se assim desejar. Diz aqui o ditado popular: goiaba madura na beira da estrada, tá bichada, Zé. Ou tem maribondo no pé. Então você não pode entrar por qualquer porta. Ainda que lá esteja, ou tenha, inúmeras portas para você, de fato, pegar uma ficha e apresentar para queixa levantar. Não. Você precisa considerar os vermes. Verme é família, verme tem família, ainda que verme não saiba disso. Mas eu sei, Deus sabe, Deus menino sabe, a família sagrada sabe. Então, para cada leitura eu realizar, ainda tenho que considerar a vida que o verme pode carregar. Assim eu posso a leitura realizar e depois com o verme eu ir me encontrar. E deixar o verme mesmo me contar sobre as estações da vida que ele esteve a passar. E eu ainda tenho que chorar. É minha obrigação? Não, mas eu não sou indiferente, não. Eu vou lá com o verme chorar. E vou chorar. E quanto mais o verme fala da estação A, da estação B, e vai falando, aí criança ele começa a ficar. E ele mesmo começa
começa a passar por aquilo tudo que ele esteve a ofertar. E ele começa a gritar, e começa a gritar, e começa a gritar. E a dor ele sabe que não vai parar. E que a possibilidade real dele, um ponto de vida pegar, ele continuar a relatar e trazendo para ele escutar. Não é para mim não, é para ele. Eu vou lá porque eu quero. Mas se eu estiver a começar, eu digo logo: você não tem medo. Você não pode mesmo ter medo de encarar. Aqui é toda a sua vida. Aqui está. Você aceita de fato? Aceita encarar? Ou você vai continuar a se martelar? E é pior. Quanto mais você procura uma maneira de anular aquilo que você esteve a realizar, mais bicheira no lugar. É mais bicheira, é mais bicheira, é mais bicheira. E aí? Eu vou dizer para o verme o quê? Não tem jeito para ti? Jamais. Eu vou dizer, é verme sim. Olha, é verme. Você sabe. Agora não adianta eu lhe falar. Você precisa encarar. A você é dado esse direito. Da vida você alcançar. Ninguém pode lhe tirar ainda que deseje. Está em algum lugar. Então comece a buscar. Então não posso fazer leitura desconsiderando a vida que Deus esteve a criar. Leitura a gente não faz para condenar, não. Não existe isso. Ainda que a gente saiba que ele tem 100% de responsabilidade sobre tudo aquilo que ele esteve a realizar. Ainda que ele saiba. Mas eu não vou dizer para ele que eu vou levantar poeira em alto mar e depois eu vou largar a história de vida dele lá e ele que procure se lenhar. Jamais eu faria. Se eu fui buscar pontos para clarear, eu tenho que considerar. Não é uma pessoa, não. Eu tenho que considerar todas as pessoas que estiveram naquele lugar. Podem acreditar, é assim. Senão aqui eu não iria conseguir toda essa história estruturada da forma como eu estive a realizar. Você não entra no lugar para desconsiderar, não. Uma coisa é você entrar numa empresa para trabalhar. Você vai passar por um ambiente aqui, ou tá por lá, cumprimenta uma pessoa aqui, ou tá lá. Outras você não vai nem enxergar. Mas a leitura do ambiente estrutural é de todo lugar. De todas aquelas pessoas que por lá estiveram a passar. Cada uma você tem que enxergar. Senão você não é nada no lugar. Ou você aceita ser onipotente, onipresente, onisciente, conforme Deus esteve de fato ali solicitar, ou você diz, não tenho a mínima condição de levantar poeira em alto mar, Senhor. Eu não sei ser onipotente, onisciente, onipresente. Deus diz, vai lá, Maria de Cássia, buscar a dor maior daquele lugar. Eu vou dizer para Deus, Senhor, como é que eu vou fazer? A coisa é enorme, tá certo. O Senhor tem alguma particularidade? Tem alguma recomendação? Ou eu posso fazer do jeito que manda o meu coração?
Se ele me disser assim, ó, vai lá e faça conforme está no seu coração, beleza. Se ele me disser assim, ó, não, tem uma particularidade, tenho isso aqui que eu preciso de fato pedir para ti. Aquilo eu vou colocar, vou fazer tudo que o meu coração mandar e vou buscar a particularidade. É assim. Não tem como, de fato, ficar titubeando, não. Ah, não. Até quantas pessoas estavam de fato lá. Quando a coisa esteve a se dar, Deus diz que é importante você. Sim, não é para os outros não, é para você compreender a dimensão do que ali eles estiveram a fazer. Não é para aqui você falar, tinha não sei quantas pessoas no trabalho. Não, isso não é para falar, não. Isso não é importante aqui, é importante é lá, na leitura. O importante aqui são os pontos. Os pontos que a gente precisa de fato encarar. Que são esses pontos que vão de fato estruturar ali tudo aquilo que a gente precisa de fato encarar. Porque o trabalho duro eu estive a realizar. A moleza eu estive a enviar. Porque é assim. Por que eu não vou falar? O trabalho duro eu fiz. Dias e 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 dias lá. Botando reparo. Encontrar a porta e entrar. Trabalhar. Depois voltar, encarar a porta, depois a outra porta, outra porta, e saber que nada você deixou de realizar. É 100% de certeza. Não existe essa história de vacilar, não. Com Deus não tem essa história de margem de erro, não. São 10 dedos e 10 dedos nas minhas mãos. Tem margem de erro, não. Não tem meio dedo, não. Meia mão, meia verdade. É 100%. Ou você é capaz, de olhar para vocês. Eu sou capaz, eu faço 100%. É 100%. Não tem essa história de vacilar, não. Não tem mais ou menos, não. É 100%. Porque quando o ponto a gente traz, é 100% de ter certeza de que você vai puxar ali, ó, e toda uma cadeia alimentar, você vai conseguir, de fato, costurar com tudo aquilo que você foi capaz de realizar. Eu nunca estive a vacilar. Senão não foi o mestre. Assino com responsabilidade. Porque eu sei quem está no altar. Eu sei, de fato, quem esteve, de fato, comigo a mergulhar nos baldes de tintas do infinito. Para eu saber, de fato, buscar até uma ervilhinha no lugar. Olha, no meio de tantas árvores você precisa, de fato, buscar uma ervilha. Que a ervilha estará ali chamar. E o olho da ervilha você precisa fechar. Considerando, de fato, que a flor vai se desesperar e a florzinha você sabe. A florzinha você sabe que o caixão vai passar, a ervilha você precisa também respeitar. É assim. É simplesmente assim. Então, por quê? Porque, de fato, eu vou mentir, ou omitir, ou justificar. Comigo, podem contar. Mas é conforme eu sei realizar. Eu vou entrar e a resposta eu vou buscar conforme está lá. E não conforme a gente muitas vezes quer escutar. Jamais.
e jamais eu vou, de fato, oscilar. Não vou falar porque, se eu falar vou magoar, se a pessoa não aguentar. Eu falo é o que eu, de fato, estive a encontrar. Se não quiser mais comigo falar, problema. Assisti um filme indiano maravilhoso. Acho que tem umas 4 horas, é verdade. Sobre vamos dizer assim, é uma lenda. É uma lenda. E uma cena maravilhosa. É a hora que ele, o suposto rei, ou rei, ou seja lá quem ele era, eles vão de fato pesar. Sim, o imposto lá e vai colocando ouro, 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 e ele lá sentado. E ali o ouro tem que de fato levantar o peso dele ali. E o povo começa a gritar. Isso. O que está a representar? Simples. É a verdade. O verme está lá, nas profundezas. Eu vou buscar a verdade. Tudo aquilo que ele esteve a realizar e coloco lá. E começa a pesar, 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 pesar. Até ele sair daquele lugar e enxergar a vida que ele esteve a levar. E vou dizer para ele, tá vendo aí? Não tenho medo de assinar responsabilidade. Eu lhe tirei daí com a sua verdade. Então você tem essa mesma possibilidade. Então, eu tenho que retornar e você também. No buraco você vai entrar e eu preciso continuar. Mais um verme eu vou encontrar ali adiante. Ah, não se esqueça. A história sua se confunde muito com a dele. Então a dele eu vou puxar. Agora tem uma coisa. Se ele desejar ali mesmo ficar, para gritar, 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 olha, não tenha dúvida. Vixe Maria, vixe Maria, você não vai aguentar. Não adianta você caçar buraco para você socar. Porque a história dele está confundindo com a sua. Se ele quiser ficar ali, ó, gritando, 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 e aí o grito dele for lhe alcançando, olha, eu vou logo lhe dizer. Quando você começar a gritar, periga, olha, periga, periga, você encontrar muito mais dificuldade para sair desse lugar. Porque você sabe, né? O que é conflito de interesse. Eu tenho que falar mesmo. Não é fácil, não. Não é fácil você, de fato, olhar para uma pessoa assim, não. Você sabe que a pessoa é um bagaço. Mas ele precisa acreditar que você é capaz da vida dele amar, independente do que ele esteja a realizar. Você vai amar a vida dele. Para ele ter condições de voltar. A condição de escutar a história de Niná. E ele entendeu quanto ele esteve a se distanciar do que a humanidade é capaz de nos dar. A gente não pode ser pior do que aquele que a gente diz condenar.
sim, que a gente pode condenar o ato, o modo de pensar, de sentir e de agir. Mas a vida vai estar ali. Se ele não consegue enxergar, nem se encaixar dentro da estrutura de vida que Deus esteve a criar, sou eu que vou piorar a situação de miséria que ele já está? Não, não. Então eu posso voltar com ele estar. E de fato, até amizade. E é amizade mesmo. E amizade não é essa amizade de falsificação, não. É saber escutar quando ele está lá, na miséria absoluta, gritando, pedindo para você não parar. E você entrar ali, não para com o verme estar, mas para estar com a vida. Com a vida que está a defrontar a miséria absoluta. Ali ele não é astro, nem estrela, não. Ali nada ele vai me beneficiar. Tira selfie, ou você é amiga de fulano. Não. Ali ele é o verme. É apenas o verme. Está distante dele se lembrar do que ele foi aqui, enquanto estrela a brilhar. Então não há benefícios não em ser amigo de ninguém ali não. Nenhum benefício. E se você for colocar no rol do prejuízo, imagine quantos inimigos. Mas a gente não pode. Não pode mesmo desconsiderar filho perdido. Essas pessoas, com toda certeza, foram filhos de alguém no infinito. Não causa prejuízo. Eu não causo nenhum prejuízo. A gente deve ficar ciente disso. Assumo o compromisso, falo com qualquer um, se assim for preciso, mas é sem esperar de mim, algum tipo de entendimento que não seja o livro vivo. O livro vivo. Eu vivo aqui no meu recinto. E o meu recinto é assim, preciso. Obrigada. A gente segue. Ainda que seja correndo risco, mas e daí? Todos nós corremos risco nesse mundo tão difícil. Obrigada. E eu sigo, confiante no livro, que é o Filho do Deus vivo. E ele me diz, confia nisso.